bem-vindos ao Global Spheres Center, ao Ministério Glória de Sião Internacional. Já pegamos o nosso presentinho de boas-vindas e agora a gente está olhando as paredes todas que estão recheadas de arte profética por todos os lados. Nós chegamos 1 hora antes do culto começar. Que arte linda. Jerusalém, Jesus voltando, a trombeta tocando, aleluia. É para todo lado tem arte profética. As tribos. They're more. Brazil that's coming in the waters. Father, we thank you that at Tabernacles, that as the nations come to worship, as the nations come and celebrate, that your hand of blessing rests on each nation that chooses to gather. So, Father, we thank you for Brazil entering the waters. We thank you for the other nations that are here. Father, we thank you for your blessing to the nations as we come and celebrate. Now, this is Marcia. She is from Brazil, and she's asked to be baptized individually, but then she's asked to be baptized on behalf of Brazil. So right now, Marcia, I thank you. I thank you that you have a great love for your country. I thank you that you have a great love for the souls in your country. And Lord, right now, I baptize you in the name of the Father, His only begotten Son, the Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Now, thank you, Lord, for Brazil.
I thank you, Lord, right now that Holy Spirit, that you're moving up and down each and every street in Brazil, convicting people of their sins and renewing them to get on fire for you. I thank you, Father, Lord, that your eyes go to and fro looking for the one to stand in the gap. And as she has taken that stance this morning, let her see, hear, and understand how you are coming to Brazil. So I baptize her once again in the name of the Father, your only begotten Son, the Lord Jesus Christ, and Holy Spirit. Amen. We thank you that Korea Oi, is... queridos, mandando essa mensagem para vocês aqui, de dentro do barquinho de Zebulon. E a gente está num cenário meio que Rio Nilo, e eu tô sentadinha aqui, vou ver se eu gravo o pós-culto aqui. Talvez eu tenha que ser muito rápida nesse pós-culto, porque o pessoal tá lá com os jovens, o pessoal que tá me hospedando, e aí eles vão passar aqui para me buscar. Shalom, shalom, amados. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória, no Ministério Glória de Sião Internacional, no Jardim de Israel, o Jardim de Oração, tentando fazer acontecer aqui com a sombra, o sol, o vento e sem o meu tripé. Oh, Jesus, estou sofrendo de abstinência por causa do meu stick. Mais uma semaninha e ele chega, em nome de Jesus. Como é que é aquela visão que eu tive quando nós fomos com a Carmen lá na Pensilvânia, que tinha o canal, aí tinha o lugar das comportas em que o barco tem que entrar, e ele fica confinado ali para que as águas subam e ele possa sair no nível mais alto. Eu estou aqui nesse lugar, é triste porque eu não posso ir a lugar nenhum, eu não consigo me movimentar tão bem sem o meu stick, porque ele é como se fosse uma extensão do meu corpo. Mas eu estou falando de coisas espirituais, você pegou? Pegou? Então, nós estamos às vezes num lugar confinado, mas é porque o Senhor tem águas de outro nível para nós subirmos. Então, passar por esse lugar confinado requer paciência, longanimidade, sabedoria, discernimento, para nós deixarmos Deus subir as águas e não abortemos o processo desse upgrade que Ele tem para nós, amém? Muito bem, hoje é dia 20, creio eu, de outubro de 2024, estamos aqui no Texas, na cidade de Corinto, no Ministério Glória de Sião Internacional. E hoje foi dia de batismo, depois você vai ter que voltar lá e assistir o culto para ver o batismo da Márcia e o batismo do Brasil. O Brasil também desceu as águas, subiu renovado, nós estamos profetizando o novo nascimento do Brasil, uma nação consagrada como terra de Veracruz, mas que ainda não entrou nem no seu chamado, nem no seu destino, mas está prestes. Estamos chegando perto das dores de parto para o Brasil nascer como nação. Estou falando de dores de parto diferentes das que nós estamos esperando para a vinda do nosso amado, ok? Então o culto de hoje foi a respeito de o coração dos pais se voltando para os filhos e dos filhos para os pais. E então o Chuck não estava aqui e a palavra foi trazida por vários discípulos dele, que vão trazer o que eles aprenderam com os pais e o que eles vão deixar de legado para os filhos, então as entre gerações. E o primeiro que falou foi o Brian, o pastor Brian, que acompanhou o Chuck, foi uma das primeiras pessoas a viajar e acompanhar o Chuck, e ele conta que ele levou tanta atravessada, e com muito amor, ele levou muitas atravessadas de forja, para que ele pudesse ser forjado e aprendesse a entrar no tempo e no espaço, na vontade de Deus, naquilo que Deus tinha para eles durante aquela viagem, naquele dia. E algumas pérolas que eu anotei aqui para nós são as seguintes. Coisas que os pais, as mães, os discipuladores podem deixar de legado para os seus discípulos. Primeiro, não mantenha cativo, isso é super importante, não mantenha cativo o seu discípulo, o seu filho, a decisões más, a más decisões e escolhas do passado. Então, seus filhos, seus discípulos fizeram,
no passado não os mantenha cativos a esses erros. Acabou, aprendeu, perdoou, arrependeu, bola para frente, apaga, deixa para trás, não fica relembrando aquilo o tempo todo, remoendo aquilo o tempo todo, para que aquilo não se torne o modus operandi, aquilo que ele só ouve é aquilo que ele fez de errado. Não profetize aquilo que ele vai acertar. Profetize a vitória depois do fracasso. Profetize a entrada na terra prometida depois que está dando mais uma volta naquele deserto. Não mantenha seus filhos cativos aos erros anteriores, às falhas e os fracassos anteriores. Nós precisamos aprender a exercer influência sem controle. Isso é algo bem difícil, que a gente vê no corpo de Cristo, as pessoas sempre controlando. Você vai vestir o mesmo colete que eu sou vice-querubim, você vai ser chamado a ser vice-querubim. Não. Nós não somos chamados para moldar os nossos discípulos segundo a nossa imagem e semelhança. Somos chamados para moldar os nossos discípulos segundo a imagem e semelhança de Cristo. Eles têm de se parecer com Ele. Eles não são nossos, eles são do Senhor Jesus. Amém, amados? Muito importante não perder isso de vista. Precisamos aprender a ensinar os nossos discípulos, nossos filhos a guerrearem não só no âmbito individual, mas no coletivo, porque nós estamos muito acostumados a ensinar a guerra espiritual para nós mesmos, mas nós precisamos saber que na guerra espiritual nós não estamos sozinhos. Um exército não é um homem. Um exército são muitos e muitos contra um inimigo comum. Então nós temos nossos irmãos que andam conosco, líderes e liderados que seguram as nossas mãos, que vão para a batalha junto conosco. Aprender a batalhar nas dimensões do espírito coletivamente é uma arte. Não é uma arte fácil. Não é uma arte fácil, certo? Mas precisamos aprender para poder ensinar. Isso envolve ouvir o Espírito muito bem. Tem que aprender a ouvir o Espírito bem. Primeira coisa que você vai ensinar para o seu discípulo é a ouvir o Espírito Santo de Deus. Amém? Excelente. O pássaro está de acordo. E o esquilo aqui do lado também está de acordo. Outro ponto que nós precisamos nos atentarmos é que precisamos ajudar os nossos discípulos a se descobrirem. Você não vai chegar para ele e falar, você tem isso, você tem aquilo, você faz isso, você faz aquilo outro. Ele precisa aprender a enxergar isso em Deus. Ele precisa subir em adoração, olhar na face de Jesus, onde está a glória de Deus, que vai refletir aquilo que ele é, quem ele é, seu destino, suas capacitações, suas habilidades, seus dons, seu chamado. Isso a gente vai receber de Jesus. Os nossos líderes, nós como pais, vamos confirmar isso na vida dos nossos discípulos. Nós não vamos mandar e fazer com que eles entrem nesse molde. É o Pai que vai mostrar, nós podemos testificar e nós os ajudamos a entrar nesse molde de Cristo com os dons e habilidades que eles precisam exercer. Amém? E não é para nós, eles vão exercer isso para que as vidas ao seu redor sejam impactadas. Vidas na sua família, vidas no seu lugar de trabalho, no seu lugar de estudo. Mais uma coisa que nós precisamos ensinar os nossos discípulos a ouvir a voz do Senhor na palavra. Então, muitas vezes a gente lê a Bíblia e aí eu pergunto, o que você está lendo? Eu estou lendo a história de como Davi venceu o filisteu. Não. O que Deus está falando com você agora? Eu sei que você está lendo essa história, mas o que Deus está falando com você a respeito do dia de hoje, a respeito da sua família, a respeito da batalha que você está, a respeito da batalha da nação, a respeito da batalha do ministério? Porque nós estamos em tempos de guerras e grandes abalos que estão vindo e Deus está falando na sua palavra. Ele não está apenas contando uma história, Ele está nos dando direção. Por meio das histórias que nós estamos lendo, nós precisamos então ensinar os nossos discípulos a ouvirem a Deus, a sua voz, nas páginas das Escrituras. Amém? Precisamos ensiná-los a receber os dons de Deus e se moverem nesses dons. Já falamos um pouquinho sobre isso. O Isaac Pierce foi o próximo a falar, o filho do Chuck, aquele que teve problema com bebidas, drogas e tudo mais.
E ele deixou algumas pérolas também. Ele disse assim: o nosso objetivo deveria exceder as nossas capacidades ou as habilidades. O nosso objetivo normalmente deveria ser maior do que aquilo que eu sou capaz de fazer. Mas como assim? Como é que eu vou ter um objetivo que é maior do que aquilo que eu posso... Mas eu não posso alcançar ele se esse objetivo é maior do que as minhas habilidades. E ele diz assim, porque você, quando chegar no fim, quando você alcançar esse objetivo, você já não é a mesma pessoa que começou aqui atrás. Você já é uma pessoa com mais habilidades. Você cresceu no processo. Então, estabeleça objetivos além daquilo que você pode hoje. Se Deus falou que é maior do que o que você vai alcançar hoje, é porque quando você chegar lá, no momento do cumprimento dessa tarefa, desse chamado, desse objetivo, você já vai ser uma outra pessoa. Então não perca isso de vista. É legal, biblicamente falando, você estabelecer objetivos maiores. Davi foi ungido para ser rei e era um garotinho ali na casa do seu pai cuidando das ovelhas, estava lá atrás das malhadas. Com certeza ele sabia que não conseguiria alcançar o ser rei naquele momento. Mas quando chegou a hora de ser rei, ele já havia sido forjado, preparado, experimentado, testado e aprovado. Passou o tempo. O objetivo era grande demais para aquele momento da unção, mas ele já era outra pessoa quando chegou no momento do seu cumprimento. E assim será para nós também, e assim será para o Brasil. Parece que aquilo que Deus nos chamou é grande demais para nós, mas não é não. É do tamanho certo, porque quando nós chegarmos no dia do cumprimento do nosso chamado e destino, nós já não seremos o mesmo Brasil que ouviu lá atrás a promessa e a profecia. Amém? Parece impossível, mas para Deus nada é impossível. Graças a Deus por isso. Outra coisa que o Isaac Pearce falou é que ele está aprendendo a voar, então ele está aprendendo a pilotar avião. E ele falou assim, eu tive que aprender a duras penas que qualquer curva que se faz nessa velocidade no ar, ela exerce uma pressão na máquina, na lataria, na hélice, em tudo quanto é lugar. Então, existe uma maneira certa de fazer a curva, mas toda curva e toda guinada, toda virada exerce uma pressão. São leis da aerodinâmica. Então ele falou, olha, se você exercer pressão demais da forma errada, vai quebrar. Ok, vamos dizer que Deus está te fazendo entrar para a direita. Faz a curva aí para a direita, filho. E você está numa velocidade com ele e você não entendeu muito bem como fazer essa curva, vai quebrar alguma coisa no seu percurso. Ok, quebrou. Tranquilo, faz parte de aprender a voar, faz parte de aprender. Deus está nos dando asas para nós voarmos nos ventos do Espírito, que nós conversamos sobre isso no último pós-culto. Como é que... Tá bom, gente, espera só um pouquinho, porque agora tem um coelho aqui. Tinha um esquilo, agora tem um coelho, que ele me distraiu. Eu pensei, o que esse esquilo tanto me distrai? Não é um esquilo, é um coelho. Mas não dá para eu parar de filmar para pegar o coelhinho ali. Então, sorry. Fica só para os meus olhos esse daqui. Que bonitinho. É porque se eu tirar o celular daqui, só Deus sabe se ele para de novo. E já foi uma arte colocar ele aqui onde ele está. Está equilibrando. Quando nós aplicamos uma força nessa nossa guinada que o Senhor está direcionando, se nós não ouvirmos exatamente, não obedecermos como dar essa guinada, algo vai quebrar. E a palavra é a seguinte, se e quando algo quebrar, joga fora e continua. Você não é um avião de verdade, você é uma nave espacial nas mãos do Senhor e se quebrar não vai cair, Ele vai segurar. Mas você não pode ficar preso nesse lugar do seu erro, nesse lugar onde algo quebrou. Você volta para a oficina, conserta e levanta voo novamente. Não fique no trauma do seu erro, do seu fracasso, da sua falha, em nome de Jesus. Amém? O Senhor requer de nós aquilo que é bom. O que é bom? Miqueias. Praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o nosso amado Deus. E em meio a essa jornada, às vezes haverá pressão que será exercida como uma espada numa bigorna, é extremamente pressionada, marretada para não dizer, né? Mas em meio a essa forja, em meio a essas pressões,
As azeitonas liberam o seu azeite e as uvas liberam o seu vinho. Aleluia. Em nome de Jesus. Crescer muitas vezes requer que haja resistência. Nós, quando crescemos aqui na Terra, as criancinhas, elas estão sempre crescendo contra a força da gravidade. É necessária essa força para que seus ossos, músculos, tendões e etc. sejam fortalecidos e possam juntos crescerem para que nós cheguemos à estatura do varão perfeito, sempre crescendo contra uma pressão. O Tobias Lyons foi o próximo e ele disse assim: nós vamos insistir e pressionar para entrarmos na abundância. Nós podemos fazer isso, insistirmos e resistirmos para entrarmos na abundância, ou nós podemos ficar guerreando contra o que nós não temos. Então, a falta e a abundância. Eu posso guerrear contra a falta ou eu posso insistir e pressionar para alcançar a abundância. Fica com esse aqui. Tudo bem? Se nós não mudarmos a nossa mentalidade, daremos poder ao inimigo que já está debaixo dos nossos pés. A gente tem algumas batalhas que parece que elas são cíclicas e às vezes elas não são cíclicas. Você está lá atrás na mesma montanha mesmo. Você não está subindo essa montanha ciclicamente, vitória sobre vitória sobre vitória. Você venceu e continuou lá lutando contra o mesmo inimigo. Ele já está debaixo do teu pé e você está tão com o pensamento, a mentalidade tão curta que você não entendeu que você já avançou para o outro nível e ele ficou para trás e você continua naquele mesmo nível batalhando contra a mesma coisa que já está derrotada. Vamos orar assim: Senhor, dá-nos discernimento para que nós não estejamos em batalhas não estejamos perdendo tempo em batalhas já vencidas, em nome de Jesus, amém? Eu creio que o corpo de Cristo está perdendo tempo muitas vezes na mesma batalha. Uma coisa é uma batalha que está progredindo, a outra é aquela mesma, é a mesma, é a mesma. Você já venceu e você volta lá, você já venceu. Senhor, dá-nos sabedoria e discernimento para que nós não venhamos a perder tempo onde o Senhor já venceu e o Senhor não quer que a gente perca esse tempo, em nome de Jesus. Amém? Brasil precisa aprender isso, em nome de Jesus. Amém. Mais uma lição do Tobias. Reconhecer quando o inimigo já está derrotado e ao invés de lutar contra ele, ir buscar os despojos. Então nós estamos em tempos de conquistar lugares altos. Conquistou esse lugar alto, vai buscar o despojo. Você já venceu, agora você tem os despojos para você levar para casa. E mais uma lição do Tobias. Nós precisamos fazer uma escolha. Temos escolhas a fazer. São 3. Nós podemos deixar as vitórias das últimas estações, ou seja, eu venci, próximo, ou eu venci, eu fico lá, eu fico, ai que delícia, eu venci, mas tem mais batalha, mas eu tô aqui porque eu venci. Eu preciso deixar as batalhas da última estação e as vitórias, foi bênção, vitória agora virou fundamento para a próxima. Eu posso avançar para o lugar mais alto, eu venci aqui, legal, vou deixar isso para trás agora que eu tenho um lugar mais alto para conquistar. Ou eu posso ficar lá naquela mesma montanha, eu fico aqui, como a gente falou agora há pouco. Escolha, são escolhas que nós podemos fazer. A Valerie Lyons, a esposa do Tobias, veio e ela disse o seguinte: olha, nós precisamos, Deus tinha um sonho que a sogra dela teve, a Lisa Lyons teve um sonho sobre estar numa loja onde se fabricava cartões, carta de jogar carta, as, rei, rainha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E em cada carta podia imprimir um certo som, um certo músico, um certo grupo musical. E a Valerie, ela teve o discernimento do que significava isso. Hoje nós estamos em tempos de escolher a identidade do som a ser liberado. Qual será a identidade que nós vamos escolher para que esse som seja liberado? Qual é a identidade do som a ser liberado? Senhor, mostra para o Brasil qual é o som que deve ser liberado, que identidade tem, que cara tem, que frequência tem. Mostra-nos
Enche-nos com este som e que ele possa reverberar de nós para o Brasil e para as nações da terra, em nome de Jesus. Amém? O Simon Lyons, o irmão do Tobias, veio e disse, ele contou uma coisa bem difícil que ele está passando, ele só chora no momento, porque ele descobriu que apesar de aqui ele confiar na provisão de Deus, aqui ele não confia na provisão de Deus. Isso foi uma revelação para ele, muito dolorosa. E ele disse, o meu coração tem um vazio do tamanho do meu pai, do tamanho da minha paternidade terrena. Quantos de nós não temos esse vazio no nosso coração e muitas vezes nós não identificamos esse vazio. E para alguns de nós esse é o tempo de identificar esse vazio do tamanho da paternidade. Porque a nossa paternidade em Deus, ela começa na nossa paternidade terrena. Todo mundo começa a conhecer o Pai por meio dessa figura da paternidade terrena. Então nós temos muitas coisas que sermos curados e libertos, muita coisa para vencer, para que nós possamos avançar e entrar nessa paternidade de Deus. Deus tem cura para nós, Ele tem libertação para nós, Ele não quer que nós permaneçamos nesse lugar. Brasil, tu tem pai, Brasil, o teu pai é o Deus criador do universo, aquele que te formou, nação brasileira, aquele que te chamou de terra de Vera Cruz. Você não é órfão, você não está abandonado, Brasil. Você tem um destino, um desígnio, um chamado e você será enviado. Tão quanto você entrar, assim que você entrar na tua identidade de terra da verdadeira cruz. Esse é o nosso Brasil, chamado para ensinar as nações a adorar com grande extravagância e grande santidade. Uma nação trabalhadora do reino, que vai trabalhar na colheita dos últimos dias. Brasil, o seu tempo está chegando. Aleluia, glória a Deus. Precisamos então, amados, ser muito honestos em que lugar estamos onde estamos em certas partes da nossa jornada e não nos enganarmos de que demanda tempo. Algumas coisas, como por exemplo a cura da paternidade, são uma jornada. Eu tive uma de 14 anos, 14 ou 12, um dos dois, que foi em duas fases diferentes. E que foi tremenda e que hoje tem um testemunho que eu posso contar da restauração da minha paternidade terrena e celestial. Todos nós passamos por esse tipo de cura e são processos. Não acelere o processo, não encurte, não corte caminho, não pule fases. Deixe Deus tratar, seja honesto consigo mesmo de onde você está em tratamento. E não desanime, não é porque você está em tratamento numa área que o resto do seu jardim deixou de existir. Às vezes a gente tem um lugar do jardim que Deus está cavando, Deus está tratando, Deus está arrancando coisa, mas não se preocupe. Nós temos todo um restante de um jardim que ainda está funcionando, você continua ministrando, Deus está tratando essa área e Deus vai continuar te usando em outras áreas, amém? Então não desanima, não esmorece. Não entre em depressão, procura seus irmãos, seus intercessores, seus amigos, para que você possa caminhar junto com eles. Deus envia irmãos para que nós possamos trabalhar e viver e vencermos juntos essas batalhas, em nome de Jesus. Amém? Amém, você não está sozinho. Avante, para o alto e avante. Para terminar, mais ou menos isso. A Jéssica Reina, que é a esposa do tecladista, de um dos tecladistas, ela que nos levou para o batismo hoje, o Chuck pediu para ela falar sobre a sabedoria, o que ela aprendeu nas gerações acima dela, que semearam sabedoria na vida dela. E ela falou da Pam e falou da Linda Heidler. E ela falou assim, olha, sabedoria é um pouco diferente de informação, de conhecimento. Sabedoria, chokhmah no hebraico, é ver, enxergar o conhecimento da perspectiva de Deus. Lindo isso, né? Sabedoria é enxergar o conhecimento, ler o conhecimento, ter a leitura, compreender o conhecimento da perspectiva do Pai. E a sabedoria que vem de cima, ela é pura. Tiago 3,17. Ela traz paz, ela é gentil, ela é razoável, ela faz sentido,
ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. E com isso o Jason Reina, ele terminou falando de um livro de memória que o Senhor escreve, o nosso livro, aquele livro que Ele escreve a respeito das nossas vidas, que vem cheio de discernimento, de sabedoria, de vozes de outras vidas que estão semeando em nós, enquanto sofás nós já deitamos, enquanto os tapetes nós já deitamos, recebendo o alento do Senhor através de alguém que já tinha passado por aquilo, ou que o Senhor simplesmente deu sabedoria para nos ajudar a navegar certas circunstâncias em nossas vidas. Graças a Deus, porque o corpo de Cristo não é você, nem eu. Somos nós, e nós temos dedos que nos ministram, mãos, braços, pernas, joelhos. Há muita coisa no corpo de Cristo, muitas vidas que vêm nos ministrando ao longo de nossas vidas. E nós precisamos aprender a reter aquilo que nos é ensinado, a ensinar aquilo que nos é ensinado, passar para frente, deixar essas águas subirem e transbordarem, deixar Deus usar toda essa forja para que nós venhamos a nos tornarmos mais e mais parecidos com Ele. Porque esse é o objetivo de todo discipulado, de toda paternidade, de toda maternidade, é forjar os pequenos para que se tornem cada vez mais como o Pai Celestial, como o Espírito Santo, como o noivo Jesus. Porque a glória do Pai está na face do Filho. Quando nós olhamos na face do Filho, aquilo reflete para dentro de nós, ilumina o nosso interior, de forma que nós conseguimos ver o que Ele está tratando, ver o que está fora do prumo e precisa de alinhamento, ver o que está desalinhado, desajustado, que precisa ser consertado, ver o que está meio que precisa ser lixado, ver aquilo que falta, que precisa crescer, que precisa preencher, ver aquilo que está grande demais e está meio ET, que a gente precisa ir lá e colocar na medida certa, na proporção certa. Deus está nesse negócio conosco, amados, de nos forjar, de nos ensinar, de nos discipular, de nos transformar dia a dia, cada vez mais à sua imagem e semelhança. Amém? Então, aqui de dentro do barco de Zebulon, recebam a palavra de hoje e que você possa olhar para os pais que te abençoaram, a geração que te abençoou, os líderes, os pastores, os ministros, os amigos que te ministraram, com honra, com amor. Você não deve nada mais do que aquilo que o Espírito Santo diz, que é honra e amor e gratidão. Você não foi forjado à imagem deles, mas à imagem do Senhor Jesus. E agora você tem uma incumbência também de gerar isso nas vidas que o Senhor envia para ti. Então vamos fazer uma... Como é que fala na contabilidade? Não sei. Vamos avaliar como é que foi a nossa vida, como está o livro de memórias que o Senhor escreveu, das pessoas que nos abençoaram, daqueles que nós abençoamos, e vamos perguntar: Senhor, eu me tornei mais como eles ou como o Senhor? Onde podemos ajustar isso? E ao mesmo tempo, a pergunta mais importante ainda é: eu estou tornando os meus mais como eu ou mais como o Senhor? E como posso ajustar isso? Eu te abençoo nessa semana, seja enviado para esse ajuste do seu livro de memórias, do rolo das memórias da sua vida, das pessoas que te abençoaram e daqueles que você abençoou, fazendo esse saldo do que precisa ser ajustado e realinhado, da honra, da gratidão que precisa acontecer, e do entregar e do arrependimento que nós precisamos ter quando forjamos alguém à nossa imagem e semelhança e não à imagem do nosso amado Jesus. Seja bem-aventurado, voe mais alto nas asas, com as asas e sob as asas e sobre as asas do Espírito. Ele é a tua cobertura e Ele também é o teu sustento. Ele te faz subir e Ele te fortalece as asas para que você possa suportar tanto leves e gentis brisas como grandes tempestades. Nele nós voamos. Tudo é nele, por Ele e para Ele. Amém? Toda a glória, toda a honra ao nosso Pai. No poder do Espírito Santo nós avançaremos e venceremos.
E em nome de Jesus, o nome sobre todo nome, nós voltaremos aqui ainda para ministrar durante essa semana. Vamos ver? Vocês sabem que nós estamos aqui no Glória de Sião Internacional e tem um esquilo agora correndo do segredo da chave para a cabeça da chave. Por que vocês estão fazendo tudo isso, coelhos e esquilos, quando eu não posso filmar vocês? Eu queria mostrar para vocês duas coisas, que hoje eu passei ali no batismo, depois do nosso batismo, agora que já fechou tudo, e eu encontrei isso aqui no chão. Agarre o vento e suba. E eu recebo isso como palavra profética sobre o Brasil, sobre a minha vida, e você que quiser, agarre aí também. Agarre o vento e suba, é uma pena, né? Uma peninha. E depois que a gente orou pela japonesa ali, ela tirou da bolsa um presentinho para nós, ela está indo embora já depois de amanhã, e são sementes. Não sei como ela entrou no país com isso. Ela não falou do quê. E ela falou assim, para o Brasil, uma onda. Porque o Brasil será uma onda que varrerá as nações da terra com a glória de Deus. Sim e amém. Nós recebemos. E depois a gente tem que pegar as palavras do batismo para colocar nesse vídeo aqui, para ver o que Deus falou, porque eu já não me lembro mais, porque foi tudo bom, foi tudo maravilhoso. E a ceia eu vou fazer com água. Vocês peguem aí o seu pão, em nome de Jesus. Este é o teu corpo, Senhor, partido, moído, ferido por nós, por nossas iniquidades, transgressões e pecados. Te agradecemos porque o Senhor escolheu rasgar o véu, rasgar o teu corpo, para que nós pudéssemos ter a reconciliação com o nosso Pai, para que as dimensões do Espírito nos fossem abertas novamente. E a minha carona está bem ali. E pega aí come o seu pão, pega o seu cálice, em nome de Jesus nós bebemos do sangue de Jesus, comemos do teu corpo. O Brasil come do teu corpo e o Brasil bebe do teu sangue. Em nome de Jesus. Somos um contigo em nome de Jesus. Sim e amém. Em nome de Jesus. Shalom, shalom.